Bem-vindos ao nosso próximo assunto, que é o diagrama de Wien-Euler, ou simplesmente diagrama de Wien. Exercício de número 2 diz assim: represente o diagrama de Wien, também conhecido como diagrama de conjuntos do exercício anterior. Na letra A, nos pede o conjunto A, formado pelas vogais. Apenas recapitulando, no exercício anterior, representamos o conjunto A e, dentre chaves, representamos seus elementos A, E, I, O, U, que são as vogais do nosso alfabeto. Porém, agora representamos com um círculo e, dentro do círculo, descrevemos os seus elementos A, E, I, O, U, representando assim o diagrama de Wien. Nota que é simples. Basta denotar o conjunto A, desenhar um círculo e, dentro dele, escrever os elementos. Não é necessário, não é preciso escrever na ordem A, E, I, O, U. Aqui apenas para melhor disposição, melhor visualização nossa. Ficaria errado se eu pegasse, por exemplo, o elemento U e escrevesse do lado de fora do círculo. Aí não posso fazer assim. A representação estaria errada. Mas, desenhando o círculo e colocando dentro dele todos os elementos, assim já basta para satisfazer o nosso exercício. Letra B. O conjunto B é formado pelas três primeiras letras. Então, de modo semelhante, escrevemos letra B, desenhamos o círculo e dentro dele colocamos os elementos, no caso A, B, C, que são as três primeiras letras. Exercício C nos pede o conjunto C formado pelas 10 primeiras letras. Então, de forma semelhante, descrevemos o conjunto C, desenhamos o círculo e dentro dele colocamos ABC, DE, FG, H e J. No caso, para satisfazer esse exercício, escrevendo as 10 primeiras letras. Letra D. O conjunto interseção formado por A com C. Então, representamos a interseção C, lembrando mais uma vez o U de cabeça para baixo. E aqui fiz de forma proposital, desenhei um círculo em azul, representando o conjunto A, um círculo em vermelho, representando o conjunto C. Então, toda essa área referente interna ao círculo azul, aqui dentro estarão os elementos que compõem esse conjunto. Lembrando, o que compõe o conjunto A. São todos esses elementos aqui, A, E, I, O, U. Toda a área azul. Então, A, E, I, O, U, eles obrigatoriamente estarão aqui dentro. Já o conjunto C, que é composto pelas 10 primeiras letras do alfabeto, aí ele aqui, facinho de visualizar. Então, aqui dentro do conjunto, desse círculo desenhado em vermelho, estarão aqui A, B, C, D, E, F, G, H e J. Só que, de modo particular, na letra D, ele pede conjunto de interseção, que, lembrando, são os elementos que se repetem, no caso, tanto no conjunto A, como no conjunto C, que são os elementos A, E, I. Nota que esta área comum é esse intervalo aqui, preenchido nesse território, apenas nesse espaço. Afinal de contas, do lado aqui, à extrema esquerda, são elementos que são exclusivos de A. Já na nossa extrema direita, são elementos exclusivamente do conjunto C. Próximo exercício, letra E, nos pede o conjunto interseção, formado por B com C. E o conjunto
formado B com C, a interseção deles. Da mesma forma, desenhado aqui em azul, conjunto B, desenhado em vermelho, o conjunto C. E a interseção, ou seja, os elementos que têm em comum a ambos os conjuntos são A, B, C. Portanto, representados aqui no intervalo comum a ambos os conjuntos são os elementos ABC. Letra F. O conjunto união formado por A com C. Lembra, o conjunto união é tudo aquilo, é todo o somatório dos elementos de A com C. A dica é desenhar os conjuntos, no caso AC, começar o preenchimento pela interseção, que são os elementos comuns, e agora do lado esquerdo, apenas terminar escrevendo os elementos que faltam para completar o conjunto A. Sabemos que o conjunto A é composto por A, E, I, no caso, OU. Vamos completar aqui com OU. E o conjunto C, para terminarmos de completá-lo, que são as 10 primeiras letras do alfabeto, já tendo essas 3 letras A, E, I, basta escrevermos B, C, D, F, G, H, J. E aqui coloquei de forma proposital fora de ordem aqui, só para vocês lembrarem. A ordem aqui não é interessante. O propósito e o interessante, o necessário é que todos os elementos exclusivos de C estejam aqui na extrema direita. E para finalizarmos, letra G, o conjunto união formado por B com C. Então, mais uma vez, representamos B união com C. Notem que na extrema esquerda ficou vago, ficou sem nenhum elemento aqui. Isso por quê? Porque não existe nenhum elemento que é exclusivo de B, ou seja, não existe nenhum elemento que esteja em B e não esteja em C. Portanto, o nosso conjunto B união com C são esses elementos aqui, ó. A, B, C, na interseção a ambos os conjuntos, e os demais elementos D, E, F, G, H e J. Lembrando que na extrema esquerda, vazio, pois não existe nenhum elemento exclusivo do conjunto B que não esteja exclusivamente nele. E assim, concluímos mais um exercício. Grande abraço, até o próximo exercício.